Alegria muito grande estar aqui, revendo alguns queridos, conhecendo outros, é muito bom mesmo, né? O Senhor tem nos presenteado com tantas coisas maravilhosas. Esse ano agora nos presenteou com um casal de irmãos novos na rede, pastor Peter, pastora, que coisa gostosa estar aqui, né? Muito bom mesmo, me alegro. Eu digo que não há lugar melhor de estar do que no altar do Senhor, né? Um dia brincando, eu falei, olha, quando eu morrer, me crema, pega a cinza, joga em qualquer lugar. Alguém falou, não, tem que jogar a cinza aonde a pessoa mais gostava de ficar. Eu falei, vai sujar o altar todo. É o lugar que eu mais gosto de estar, fazendo a vontade de Deus, na unção do Senhor. De fato, vamos ter agora, esse final de semana, já estamos nesse ritmo, né? O imersão. O imersão, como diz o apóstolo Géser, não é um congresso, não é um seminário, imersão é um ato profético. Então nós estaremos aqui sexta à noite, sábado à tarde com jovens, fazendo um ato profético pela cidade de Curitiba, pelo Paraná, pelo Rio, ou melhor, pelo Rio de Janeiro, eu sou de lá, mas pelo Brasil. Ou você acha que o Brasil não está precisando de oração? Muito, né? Então nós vamos clamar, vamos estar aqui decretando que o sol da justiça vai brilhar no Brasil. Você quer repetir isso comigo? O sol da justiça vai brilhar no Brasil. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso, né? Nós não podemos ficar presos pelas circunstâncias, mas temos que olhar para aquilo que o Senhor prometeu. E quem vai determinar quando é o Senhor, a partir do posicionamento da igreja. Então nós temos que nos posicionar todo o tempo. Eu quero estudar com os irmãos um texto que tem lá em 2 Reis. O pastor Adriano falou de 1 Reis, eu vou para 2 Reis. Ele já me deu a dica ali, ó, o caminho. Fica 2 Reis logo depois de 1 Reis. Então, se você achou 1 Reis para a palavra do pastor Adriano, vamos agora para 2 Reis, capítulo 2, logo no iniciozinho. Só para você entender como é que funciona, né? No Velho Testamento, eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu me apaixono por estudar e ensinar sobre o Velho Testamento. Então são livros que a gente tem que aprender. 1 Samuel é o livro que vai falar de Samuel, claro, e vai falar do rei Saul. 2 Samuel já é um livro que fala de Samuel, mas fala do rei Davi. 1 Reis foca no profeta Elias. 2 Reis foca no profeta Eliseu. Só para a gente entender, aonde que tem Elias? Pode ir lá em 1 Reis. Onde que fala de Eliseu? Pode ir lá em 2 Reis. Onde fala de Davi? Pode ir lá em 2 Samuel. Então fica mais fácil esse panorama bíblico, né? Para a gente tentar entender. Me perdoa, mas o meu chamado principal é mestral, então não tem jeito, eu tenho que ensinar um pouquinho, né? Então vamos lá, 2 Reis 2, versículo 19. 2 Reis 2, versículo 19. A versão que eu uso é a RA, Revista Atualizada da Sociedade Bíblica. Diz assim: Eliseu está chegando em Jericó. Eliseu está chegando em Jericó. Diz assim: os homens da cidade, ou seja, de Jericó, disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis as águas, e já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Agora Eliseu sai de Jericó, vai em direção a Betel. Então diz assim: então saiu dali a Betel, onde indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe careca, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 deles. Que o Senhor abençoe essa palavra. Eu gosto muito de estudar a Bíblia. Eu entendo que cada episódio que aconteceu na Bíblia tem o significado histórico, mas tem algo muito presente para nós. A Bíblia, ela fala de história,
A Bíblia fala de tipos, né? E a Bíblia fala profeticamente para mim. E aqui eu vejo duas cidades completamente diferentes, Jericó e Betel. Eu queria recordar um pouquinho na sua mente lá sobre Jericó e Betel. Na verdade, vamos entender o que está acontecendo aqui. Elias era o grande profeta, primeira Reis, e ele nesse primeiro capítulo de nesse primeiro capítulo de Segunda Reis e o segundo, é exatamente a transição entre o ministério pastoral ou profético de Elias para Eliseu. Depois em casa você vai dar uma lida, sexta-feira eu vou perguntar quem leu, você vai dar uma lida no capítulo 2 de Segunda Reis, que fala exatamente a transição de Elias para Eliseu. É um tema muito bonito de estudar, mas só para você entender, Elias estava em Gilgal. Gilgal é onde tinha um altar de adoração ao Senhor, e ele sai de Gilgal e ele vai para Betel, essa cidade aqui, Betel. Se você conhece um pouquinho de hebraico, você sabe que Bet quer dizer casa, El quer dizer Deus, Betlehem, Belém, casa do pão, Betfagé, casa do figo, Betel, casa de Deus. Então a cidade se chamava Casa de Deus. Betel tem muitas histórias. Se nós formos estudar sobre Betel, tem muita coisa a aprender. Mas vamos voltar para Elias. Elias vai de Gilgal até Betel, e ali ele fala lá em Gilgal, e depois em Betel, Eliseu, fica aí que eu vou seguir adiante. E Eliseu fala para ele, é ruim, hein? Não vou ficar não, eu quero a bênção. E Elias segue para Jericó, e fala com Elias, Eliseu, fica aí. Eliseu falou, não, eu vou contigo. De Jericó, Elias vai para o Jordão, atravessa o Jordão, coloca a sua capa no Jordão, o Jordão se abre, Elias chega do outro lado, e Eliseu vai com ele. E nesse momento o Senhor, então, leva Elias. Alguns dizem que Elias subiu um carro de fogo, não é verdade, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os carro de fogo entrou entre ele e Eliseu, e Elias subiu num tornado de fogo. E quando Elias está subindo, Eliseu diz para ele, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E aí Elias pega o seu manto e lança sobre Eliseu. Nesse momento, quando Eliseu e Elias, eu vou trocar sempre eles, né? Mas quando Eliseu fala para Elias, meu pai, ele estava dizendo, eu quero estar debaixo da mesma unção que você. Eu quero estar debaixo da mesma visão que você. Ele falou, eu quero a tua bênção. E Elias, então, quando sai, lança o manto dele e Eliseu toma aquele manto. A gente aprende que Eliseu tinha unção dobrada. Como dobrada? Ele tinha a dele, mas sobre a dele tinha também a unção de Elias. E se você for estudar na Bíblia, Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Faltava um, ele morreu, faltou um. Eliseu morreu, faltou um milagre para ser o dobro. Aí botaram o corpo dele naquela época era um buraco, botava todos os corpos ali. Mais adiante, alguém levando um defunto, passa por ali e, assustados com alguma coisa, eles jogam o defunto sai rolando e bate nos ossos de Eliseu. Sabe o que acontece com o defunto? Ressuscita. Então faltava um para ser o dobro. Os ossos dele manifestaram a glória que estava nele e esse defunto ressuscitou. Então Eliseu, nesse momento, ele recebe a unção de Elias. E o que Eliseu faz? Volta pelo caminho que ele tinha vindo. Então ele estava em Jericó, ele está vindo no Jordão, ele bate o manto dele, abre o Jordão, e ele atravessa e chega na cidade de Jericó. E é exatamente nesse ponto que nós estamos. Vamos estudar sobre Jericó. Quando você fala em Jericó, o que logo de início você se lembra? De Josué chegando com o povo de Israel, atravessa o Rio Jordão, e a primeira coisa que ele encontra é Jericó. Jericó era uma cidade muito estranha, era uma cidade muito endemoniada, é considerada talvez a cidade mais antiga continuamente. Desde que Jericó foi fundada, há milênios, né? Antes de Josué, antes de Moisés, lá atrás, Jericó continuamente tem sido habitada, talvez seja a cidade mais antiga. E Jericó adorava um Deus, esse Deus era chamado de Moloque. O Deus Moloque é aquele que pede para si sempre sacrifícios de sangue, sacrifícios humanos, especialmente sacrifícios de crianças. Isso era comum naquela região. Aí a gente volta lá em Abraão,
Quando o Senhor pede a Abraão que sacrificasse o seu filho, eu já ouvi alguém pregando, Abraão foi, mas tinha certeza que Deus ia proteger o filho. Não é verdade. Ele tinha certeza que ele ia matar o filho, porque Abraão era de Ur. Abraão morava no meio dos caldeus, e para os caldeus, sacrifício de filho era a coisa mais normal do mundo. O Deus lá dos caldeus, que é o mesmo Deus aqui de Jericó, Moloque, ele exigia sacrifício de criança, era normal. Então, quando Deus pede a Abraão, seu filho, ele tinha certeza que ele ia sacrificar. Tanto é que ele fala, olha, fica aí, porque eu vou só comer o filho, porque eu quero cuidar dele. Eu que vou agir, era uma coisa de pai. Então, todos os pais acostumaram-se com Deus pedindo sacrifício. Com Abraão, o que acontece? Quando Abraão levanta lá o cutelo para lançar sobre o seu filho Isaque, Deus fala, para. Eu quero mostrar a você que eu sou um Deus diferente. Quem vai sacrificar o filho sou eu, e não você. Quando Deus fala isso, Deus mostrou para Abraão que os deuses que ele conheceu durante a sua vida toda, hereditários, do pai, da avó, do tio, era o Deus que exigia sacrifício de criança. Deus fala, comigo é diferente. Eu é que sacrifico o meu filho. Pode guardar o seu, porque quem vai sacrificar o meu filho sou eu. E ali ele mostra aquele cordeiro, né? E por isso que a gente canta, Jeová Jirê, é o Deus provedor. A Bíblia diz que Deus proveu aquele sacrifício. Então, sacrificar crianças era normal. Estudos vários, né? Não a Bíblia diz isso, mas a gente estudando um pouquinho, a gente aprende que lá em Jericó, a gente lembra que no Velho Testamento e até no Novo, sacrifício de criança era normal, né? O faraó pediu para sacrificar, mandou sacrificar crianças. Depois no Novo Testamento também, na época de Jesus, mandou sacrifício de crianças. Isso é muito normal. Em Jericó, esse deus Moloque, ele exigia dos seus seguidores sacrifício de criança. E era assim, você vai começar um negócio, vai abrir uma loja de aplicativos de computadores, né? Se fosse lá em Jericó, para você abrir essa loja, você ia cavar um buraco para construir a loja, mas no buraco você ia sacrificar uma criança. Senão o deus Moloque não te abençoava. Então, alguns estudiosos acreditam que as muralhas de Jericó foram construídas em cima de sacrifício de criança, porque Jericó adorava esse Deus. Tinha até as chamadas prostitutas cultuais. Que era a prostituta cultual? O cara queria abrir uma loja, queria abrir um negócio, construir uma casa, mas ele não queria sacrificar um filho seu. Então ele ia para um culto, né, para uma sessão espírita lá para Moloque. Ali tinha todo um ritual, onde ele se relacionava com uma dessas prostitutas cultuais. Ela gerava um filho durante 9 meses, filho daquele homem, a mulher dele sabia disso, a família dele sabia disso. E aí, quando a criança nascia, ela era entregue para ele sacrificar. Eram as famosas prostitutas cultuais. Elas se prostituíam para gerar crianças para serem sacrificadas. Alguns estudiosos creem que Raabe talvez fosse uma prostituta cultual, porque ela morava na muralha, e só morava na muralha as pessoas especiais. Então, muitos acreditam que Raabe, você conhece a história de Josué, Raabe, que Raabe fosse uma prostituta cultual. Um dia um pastor me perguntou, onde é que você leu isso? Falei, não tem isso escrito, acredita-se que, porque não está fora da Bíblia, né? Então, Jericó era uma cidade maligna. Tanto é que para derrubar as muralhas de Jericó, Deus mandou que Josué desse voltas, 13 voltas, o número é ruim, 13, né? Mas ele deu 13 voltas ao redor da cidade. Foram 6 voltas num dia, em 6 dias, e 7 voltas num dia, 13 voltas. Mas depois você vai estudar isso lá em Josué, diz que Josué não colocou os soldados do exército para rodar, não. Botou os sacerdotes, os levitas, as famílias. Que a gente aprendeu em batalha espiritual que sempre que há um sacrifício, sempre que há uma dedicação, nós temos que fazer um ato ao contrário. Então, como eram famílias que eram sacrificadas ali, filhos hereditários, filhos que iam receber herança, que eram sacrificados ali, Deus falou, José, manda todo mundo, e o povo todo
não foi só os sacerdotes, nem só os soldados, ou seja, as famílias quebraram aquela maldição da muralha. Em silêncio, eu acho que me falaram que era muito difícil para as mulheres, né, dar a volta toda em silêncio, sem comentar, olha a roupa da outra, mas foi assim, em silêncio, né? Quando chegou a hora certa, tocou-se a trombeta e as muralhas caíram. Não teve que ninguém atacar. Por quê? Porque a base da muralha era a maldição. Será qual é a base do que está acontecendo no Brasil? Justiça, prostituição, suborno, corrupção. A gente tem que se levantar contra isso, talvez como cidadão, como político, mas espiritualmente nós temos que nos levantar com relação à base. Temos que nos levantar com relação à base. Fecha parênteses, né? E ali, aquela muralha caiu. E Josué ainda lançou uma palavra. Os muros caíram. Quem quiser construir esse muro, no início vai perder o seu filho mais velho, e quando terminar a construção vai perder o seu filho mais novo. E isso aconteceu, está lá na Bíblia. Jericó era uma cidade tipicamente opositora a Jesus e a Deus. Opositora ao Senhor. Era a cidade amaldiçoada. Quando Elias passa por ali, e depois Eliseu volta, algumas pessoas vão receber Eliseu. E nós lemos aqui no texto, que diz assim, ó, homens da cidade. Homens, a palavra não quer dizer que é homem diferente de mulher. Homens é aqueles que tinham autoridade. Normalmente a autoridade era exercida na porta da cidade. Quando Boaz quis pedir a mão de Ruth, foi na porta da cidade. E quando a gente canta, levantai, ó portas, porque a autoridade era na porta. Era como se fosse a Câmara dos Vereadores. Eles se reuniam ali na porta da cidade determinada. Então ele diz que homens foram receber Eliseu. Homens, não foram crianças, não foram pessoas sem autoridade, foram pessoas de autoridade e foram receber o profeta. Quando eles viram o profeta passando, eles falam, eu não vou perder a oportunidade de tocar nesse profeta, eu não vou perder a oportunidade de estar recebendo a profecia. Queridos, muitas vezes nós, como pessoas, como família, como igreja local e como igreja do Senhor, muitas vezes nós perdemos o tempo da visitação de Deus. O Senhor fala na Bíblia, porque vocês perderam o tempo da visitação. E quando eu vejo a história da igreja, eu vejo que muitas vezes nós perdemos o tempo da visitação. Quando começou o avivamento, novo avivamento profético, lá nos anos 60, 50, um pouco antes, onde os grandes avivamentos, País de Gales, antes os moravianos, depois a Rua Azusa, esse tempo de avivamento, teve muita gente que se posicionou, não aceita os dons, não aceita o batismo no Espírito Santo. E o que aconteceu? Foram ficando para trás, no seu tradicionalismo, na sua convicção não disposta a ouvir a vontade de Deus. Nós não podemos perder a visitação do Senhor, porque o Senhor, assim como a sua misericórdia, se renova a cada momento. Nós não podemos abrir mão dos princípios. Princípios são inarredáveis. Princípios a gente não abre mão. A salvação vem através de Jesus, Tem aqui os 5 solas, eu acho maravilhoso isso, Da reforma protestante, só a fé, só a graça, só Cristo, só a palavra, só a glória a Deus, são bases que nós não vamos abrir mão de jeito nenhum. Mas algumas coisas são jeito de fazer. Algumas coisas eu tenho que aproveitar o momento. Eu quero te dizer, querido, aproveite um momento agora no Imersão, sexta e sábado à tarde. Nós vamos ter palavras proféticas aqui. Se eu fosse você, eu estaria. Eu sou de Maringá, mas eu vim só para a imersão. Eu não quero perder uma palavra, não quero perder a oportunidade. Não perca a visitação. Às vezes acontece um culto, aí você fala, gente, foi uma maravilha. Puxa, eu não fui. Querido, você não sabe quando Deus vai passar. Você não sabe quando a glória do Senhor vai chegar. Então, não perca a oportunidade. Essa semana lá em Maringá teve o SDA, aqui em Curitiba foi semana passada, Semana de Avivamento. Eu estou com 68 anos, eu fui a todos que eu pude. Eu só quando sexta-feira eu vim para cá e já não dava mais, Mas eu fui a todos. Aí interessante que os midianitas, o pessoal da mídia ali, eles, porque estava só jovem, eu lá com essa cara de barba branca, todo mundo vinha tirar foto de mim, porque eu era uma exceção. Lembro que uma hora eu estava orando assim, quando eu abri o olho, tinha uma menina aqui,
Porque estou com 68 anos. É só para jovem? É só para jovem nada. É para mim. Eu fui segunda, eu fui terça, fui todos os dias que eu pude. Eu não perco a visitação de Deus. Tem um evento, tem alguma coisa, eu vou. Eu não perco tempo. Eu fui criado com igreja de culto de manhã e de noite. Então, lá em Maringá, eu tenho uma filha que está numa igreja, o meu filho André está com o pastor César em outra igreja, minha filha mais nova está em outra igreja, de acordo com a característica de cada um. Minha filha mais nova tem adolescentes, então ela está numa igreja que tem um monte de adolescentes. André e Dani, meus filhos pastores, estão na igreja do pastor César, que tem muitos casais. Já a minha filha mais velha, ela é líder do Ministério Infantil, trabalha com isso, está na Alcance, que ela lidera o ministério. Então são 3 igrejas. O que eu faço? De manhã eu vou em uma, de noite eu vou em outra. Na minha cabeça tem um culto só, eu entendo tudo, mas eu estou acostumado com 2 cultos, eu vou para a igreja. Então não perca a visitação de Deus. E esses homens de Jericó, está vindo um profeta. E se você lembrar, no Novo Testamento tem uma história assim também. Não é? Zaqueu, quando soube que Jesus ia passar em Jericó, subiu para a árvore só para poder ver Jesus passar. E esses homens chegam e começam a conversar com o profeta. E quando a gente começa a conversar com alguém de Deus, com alguém do Senhor, nós vamos abrindo nosso coração aos pouquinhos. A primeira coisa que eles falaram é o seguinte: olha, veja como essa cidade é bem situada. Não trouxeram novidade nenhuma. Aquela que eu chamo de conversa de elevador. Você entra no elevador com seu vizinho, bom dia, então, acho que hoje vai fazer frio, né? É assim, novidade nenhuma. Se você estivesse falando em russo, tinha o mesmo efeito. É conversa de elevador, você não traz novidade, você não traz notícia, sentimento, então você não traz. É conversa de elevador. Eles falaram, olha, você vê que a cidade é bem situada. Aí quando eles sentiram confiança, eles deram um passo adiante. Contaram alguma coisa que possivelmente só os moradores sabiam. Pois é, mas as águas são más e a terra é estéril. Eles abriram o coração. Eles colocaram diante do profeta um problema, uma situação sem solução, uma situação que não tinha como ser resolvida. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e vamos na superficialidade, conversa de elevador, Senhor, aquela oração lista de compras, começa a oração lista de compras. Senhor, Deus, eu preciso de um marido, de um emprego, de um carro, de não sei o quê, em nome de Jesus, amém. Oração lista de compras. Aí agora ganhei um marido, tchum. Agora ganhei um carro, tchum. Agora ganhei um emprego. E agora? Não tem mais nada para falar com Deus. Tanto é que muitos, quando arranjam um emprego, vão embora. Quero uma lista de compras. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que saber caminhar com o Senhor. Uma vez, há pouco tempo, eu estava ministrando para um grupo de ministros de louvor, né? Aí eu perguntei a eles assim, qual é uma das funções principais do ministro de louvor? É trazer a presença de Deus. Eu falei, sim, mas tem outra função, é levar o povo à sala do trono. Eu falei, vem cá, mas você já foi lá? Você sabe o caminho? Como é que alguém pode se dispor a levar o outro em um lugar se não sabe o caminho? Então o ministério de louvor não é só aqui, eu sei que aqui não é. O ministério de louvor é durante a semana orando, jejuando, marcando vigília, marcando monte, especialmente em julho, né? Ir para um monte em julho. É isso, o ministério de louvor tem que ter o acesso, ele tem que saber o caminho da sala do trono, porque ele vai levar o povo à sala do trono. Se alguém chegar para mim aqui em Curitiba e falar assim, olha, me leva no endereço tal. Sem o GPS eu não chego, eu não conheço. Agora, se eu conheço, você pode me levar ali? Claro, vem comigo. Estou acostumado com esse caminho. Então, eu pergunto aos ministros de louvor aqui, de uma forma geral, você sabe o caminho da sala do trono? Como é que você quer levar o povo lá se você nunca foi lá? Então, nós temos que ter intimidade com Deus. E esses homens de Jericó começaram a ter intimidade. Olha, a nossa água é má, a terra é estéril. Você tem que chegar diante do Senhor e abrir o teu coração, confessar. Senhor, eu estou com problema no meu casamento. Senhor, eu estou com problema nas minhas finanças. Senhor, eu estou tendo tentações. Senhor, eu estou sendo levado à pornografia na internet. Senhor, eu sou falso. Senhor, eu sou mentiroso. Senhor, eu faço negócios escusos. Eu só nego. Você tem que abrir o seu coração. Você vai abrir o seu coração para quem? Para Deus. Às vezes você está aqui na igreja, querido, louvando ao Senhor, mas eu não sei o que está acontecendo com você. Deus sabe.
Há um mês atrás, um mês e pouco atrás, nós tivemos a notícia lá em Maringá de um pastor de Marialva que se suicidou. Uma forma muito terrível, muito complicada. E eu tive com esse pastor 15 dias antes. O apóstolo Gésio foi lá fazer um seminário em Marialva de libertação. Nós fomos. Ele ministrou o louvor. Na hora, no final, que houve uma grande ministração, muitas pessoas foram à frente chorando. A esposa dele foi chorando muito. Eu vi aquilo, mas eu falei, ela se emocionou, foi tocada pelo Senhor. 15 dias depois, ele se suicida. O que me veio na cabeça? Até chegar a esse suicídio, quantos dias ele passou em opressão? Quanto tempo? A gente sabe que depois descobriu que a história de opressão dele era de muito tempo. Quanto tempo o coração dele não ficou angustiado? E aí eu pergunto, ele buscou o Senhor, mas ele pediu ajuda? Ele pediu ajuda, porque nós temos que pedir ajuda. Eu creio que esse povo de Jericó já devia ter orado a Deus. Mas quando o profeta chegou, me ajuda, a água é má, a terra é estéril. Nós temos que buscar ajuda. Nós temos que ter alguém para abrir o coração. Nós temos que ter alguém para termos intimidade. Eu costumo falar que se você não tem alguém com autoridade, me perdoa, pastor, de meter o dedo no teu nariz e falar, você está errado. Se você não tem essa pessoa, eu tenho muita pena de você. A não ser que você seja uma pessoa infalível. Aí tudo bem. Aí ninguém precisa te confrontar. Como eu não sou infalível, eu tenho alguém para meter o dedo no meu nariz. O apóstolo Gésio, às vezes eu falo com ele. Eu falo com ele toda semana, 2, 3 vezes. O apóstolo Gésio disse a ele, eu acho que não é bom. Você tem que ter uma pessoa para te confrontar. Tua mulher, muitas vezes... Minha esposa, o senhor a levou em 22, hoje eu tenho minha filha mais velha, é solteira, mora comigo. Ela é aquela que me puxa, né? Eu fui ao Japão, lá no Imersão Total, o ano passado, aí eu cheguei na célula dela, não é a célula é a célula dela, né? Aí alguém fez aquela pergunta que eu não devia ter feito. Pastor, como é que foi lá no Japão? Eu falei 1 hora. Tarará, 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 contei, estava empolgado com aquilo, terminou, foi bom. Quando a gente entrou no carro, fechou uma porta e minha filha... Pai, você não deixou ninguém falar. É verdade. Ela me confrontou, e ela tem essa autoridade. Fui na reunião seguinte da célula. Irmãos, eu vim hoje só para pedir perdão. Porque aconteceu isso, eu falei o tempo todo, não deixei. Aí tem o pessoal do pano quente, não, pastor, foi uma benção. Eu sei que foi benção, mas não é esse o propósito da célula. E eu quebrei isso, eu peço perdão. Você tem alguém, tua mulher, teu marido, teu filho, um pai espiritual para confrontar, colocar o dedo na tua cara e falar, não concordo com isso, ou não vejo assim, ou vamos orar juntos? Porque se você tomar um caminho errado e não tem ninguém para te avisar, meses, anos depois você vai falar, errei. E agora? Você tem alguém para confrontar a sua posição como pai, como mãe? Porque se você chegar aos 18 anos e seu filho estiver no mundo, não dá para você falar, errei. Você aceita o confronto como marido e como esposa? Ou só depois do divórcio, quando o casamento estiver arrebentado, errei. Aí não tem mais o que fazer. Busca ajuda. Você tem pastores aqui. Busca ajuda. Busca pessoas confiáveis para você falar, olha, está mal o nosso casamento. Olha, eu estou com sentimentos ruins. Olha, sabe por quê? Porque é assim que nós somos curados. Eles chegaram para o profeta e falaram, a nossa água é ruim. E a nossa terra é estéril. E o que acontece? Eliseu fala o seguinte, então faz o seguinte, traz um prato novo. Coloca sal sobre ele. Prato novo quer dizer que você vai começar a comer comida nova. Eu, quando cheguei em Maringá, eu estranhei um pouco, porque lá no Rio de Janeiro, Niterói, onde eu morava, eu estou há 4 anos em Maringá. Rodízio de massa, por exemplo, que eu amo, escultório italiano, quando fala em massa, chega a arrepiar. Né? Rodízio de massa é assim, você pede massa vermelha. Aí você quer pedir massa branca, você fala com o garçom, troca o prato. Ele troca o prato, você pega um outro prato com massa branca. Aí você quer trocar, quero pizza. Você pode, a gente troca o prato 3, 4 vezes. Aí eu cheguei em Maringá, fui num rodízio de massa, eu não morava aqui ainda, vim visitar minha filha. Aí cheguei, você pode trocar o prato? Ele, por quê? Está quebrado alguma coisa? A minha filha, pai, aqui ninguém troca prato. Não, pai.
Falei, não pode esquecer. Costume. Lá no Rio você troca 3, 4 vezes o prato aqui, em Maringá, não sei em Curitiba. Não se troca prato, né? Aí você mistura a massa vermelha com a massa verde, de brócolis, com a massa branca, com a pizza, com depois a pizza doce, está junto com a primeira massa vermelha, tudo ali, mas tudo bem. Quando Eliseu fala assim, me dá um prato novo, ele quer dizer, a partir de agora, há um novo tempo na sua vida. Não adianta ficar limpando o prato velho, não adianta ficar remendando coisas. A Bíblia fala que remendo novo, em roupa velha, o remendo arrebenta. A Bíblia fala que vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Então, muitas vezes, querido, nós temos que mudar sim. Eu era assim. Na nossa época, a gente falava que era síndrome de Gabriela, porque tinha uma música antiga de Gabriela, falava, eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Né? A gente falava que era síndrome de Gabriela, hoje ninguém sabe o que é isso. Mas eu era assim, mas eu mudei. E mudança não acontece só no arrependimento, só na salvação, não. Quando nós nos convertemos, a gente muda de princípios. Conversão quer dizer, eu ia num lugar e me converti. Mas nesse caminho de conversão, eu tenho que ser confrontado pelo Senhor para ser mudado, se chama santificação. Salvação, você tem dia, hora, foi quando aquele pastor pregava, ele estava com a blusa verde, o cântico tal, na igreja tal. Santificação, quando é que você foi santificado? Não existe, porque é todo dia. É transformação, é transformação. Eu não creio em cristianismo que não transforma. Não creio. Tem que transformar. Porque antes de Jesus nós éramos. E ali, Eliseu falou, traz um prato novo. E mandou colocar sal. Né? O sal na Bíblia era usado nos sacrifícios para perpetuar. O sal significa perpetuação. A carne seca, você pode guardar ela na prateleira, não precisa nem guardar na geladeira, né? Porque o sal, ele perpetua. Estive em Portugal agora e aprendi que bacalhau não é o peixe. Bacalhau é aquela forma. Tem 3 ou 4 tipos de peixe que você transforma em bacalhau. Por isso que o pessoal fala, eu nunca vi cabeça de bacalhau, porque o bacalhau não tem cabeça. O que tem cabeça é o peixe. Aí eles tiram a cabeça, pega, aquele preparo salgado é que se chama bacalhau. Eu aprendi isso, né? A gente velho aprende. E aí o bacalhau é com sal, você pode guardar o bacalhau dentro do armário. Ele não vai se estragar. Aí depois você tira o sal para poder comer o bacalhau. Então o sal significa exatamente a perpetuação. Então o que Eliseu está dizendo com um prato novo com sal? Vocês vão ter uma nova vida para sempre. Uma transformação. Isso é Jesus na nossa vida, é uma transformação. O que Eliseu faz? Eliseu diz aqui a palavra, então ele foi, versículo 21, e saiu ele ao manancial de águas, onde a água brota. Nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus tratar na nossa vida na origem. Não adianta ficar cortando folha que a árvore não morre, você tem que cortar a raiz. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus veio para meter machado na raiz. Muitas vezes, queridos, a gente fica tentando queimar as folhas, cortar as folhas, mas a raiz nós não queimamos. Eu dei uma bronca, briguei com aquela irmã, vai lá e pede perdão. Irmã, eu peço perdão pela briga que a gente fez, mas não pediu mudança. No dia seguinte eu vou brigar com ele, eu vou pedir perdão, vou brigar com ele. Isso é tentar cortar folha, não tem que falar, Senhor, muda o meu interior. Nós temos que pedir ao Senhor que vá no manancial, para ver uma transformação. Isso é cristianismo. Por isso que a Bíblia fala que nós nascemos de novo, começamos de novo. Não adianta você tentar resolver problemas, eu estou, com problema de jogo, então eu nunca mais vou entrar no computador. Não adianta, nós temos que pedir o Senhor para vir, tratar o seu coração, para você não ter mais vontade de entrar. Eu tenho problema de crítica, eu tenho problema, porque tem os pecados, né, adultério, roubo, mas tem os pecados que são pecados amigáveis, né, são pecados de estimação. O que é estimação? Você cuida dele para que ele não morra. Então, crítica, por exemplo, tudo que acontece na igreja, o pastor devia ter feito aquilo, poxa, pastor, acho que errou, fulano, está errado isso. Aquele que acusa, ou seja, existe um trono de acusador, e nele já está sentado um cara. Se você quiser sentar ali, você vai sentar no colo dele.
E não é confortável. Então, a acusação é um pecado. A gente tenta categorizar esse, eu não adultero, né? Lá em Zaqueu 19, Lucas 19, Lucas 18, tem um rapaz que chegou de noite para Jesus. Olha, eu dou o dízimo, eu frequento a igreja, eu participo do louvor, sou líder de célula, eu conheço a palavra, fiz seminário, falou tudo. Jesus falou, então tá bom, pega o teu Deus, joga fora e me segue. Ele era o cara que, se você olhar a aparência, ia para o céu direto, naquela via expressa. Mas quando o Senhor tocou o seu coração, pega o teu Deus, que era o dinheiro, joga fora. Lucas 19 já vê Zaqueu, que era o cara, o improvável, ladrão, safado, rejeitado por todo mundo, tudo. Mas ele falou assim, eu resolvo. E Jesus falou, hoje entrou salvação nesta casa. Esse é o seu nome, Zaqueu, o outro é um certo jovem. Eu creio que é porque o nome de Zaqueu está escrito no livro da vida e o outro não. Então eu tenho que tomar uma posição, eu resolvo, eu vou mudar. Isso não está bom, isso não está de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes nós temos o pecadinho de estimação, né? Claro que aqui não tem isso que eu estou falando, em outras igrejas, mas pessoas são viciadas em pornografia. Querido, isso é uma porta tremenda para o inimigo entrar e acabar com a tua família, com os teus descendentes. Então resolve isso. Ah, como é que eu vou resolver? Começa a jejuar, começa a buscar, pede ajuda. O Senhor quer fazer algo novo, prato novo com sal. Ele vai no manancial e lá ele joga aquele sal. E o que diz a palavra como resultado? Diz assim, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, transformação. Já não procederá daí morte nem esterilidade, libertação. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, permanência. Que a sal? E a cidade de Jericó mudou. Jericó, que era uma cidade de maldição, você vai ver, é praticamente uma das poucas cidades em que Jesus entrou, fora Jerusalém. Jesus entrou e fez um milagre. A última semana de Jesus foi em Jericó. Ele passa ali o cego Bartimeu, ele cura o cego Bartimeu. Mais adiante, Zaqueu, ele trabalha na vida de Zaqueu. Poxa, Jericó, que era a cidade amaldiçoada, se transformou numa cidade abençoada. Vamos ver Betel agora? A história de Betel é maravilhosa. Que currículo que Betel tinha. Foi a cidade onde José dormiu, viu os anjos subindo e os anjos descendo. Né? Depois, José não, Jacó. Né? Depois, quando ele volta ali, ele levanta um altar. Ele levantou um altar, ele pegou a pedra que ele botou a cabeça, jogou óleo e levantou um altar. Depois, quando ele volta, ele levanta um altar ali. Se você for estudar a história de Betel, Betel tem um currículo maravilhoso. Se eu olhasse assim, Betel e Jericó, qual cidade eu quero abençoar? Betel, Jericó já está amaldiçoada. Mas Jericó ouviu, recebeu o profeta. Betel, olha o que a Bíblia diz sobre Betel. Começa assim, ó. Então saiu para Betel, indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade. O que quer dizer rapazinho? É o confronto com a palavra anterior, que era homens. Homens são pessoas de autoridade, são pessoas de responsabilidade. Rapazinho quer dizer assim, os meninotes, pessoas sem autoridade, pessoas sem representatividade. Os homens nem quiseram ouvir falar de Eliseu. Então, querido, quando nós temos que receber um profeta, nós vamos receber um profeta com honra. Nós vamos receber um profeta como sacerdote que nós somos na nossa casa. Agora, quando a gente não quer receber, manda um molequinho, né, seu filho. Ó, tem um cara aí na porta pedindo pão, vai lá atender ele, você nem vai. Agora, quando é o entregador daquele negócio caro que você comprou, o computador, você vai lá, não sou eu, deixa que eu vou. Foram os meninotes que foram receber o profeta Eliseu. E olha o que eles falam, eu gosto disso. Diz aqui, lá no versículo 23 ainda, zombavam dele e diziam, sobe careca. Esse careca aí não quer dizer que ele não tinha cabelo, não, fica tranquilo, irmão. Né? Não é porque ele não tinha cabelo, não. Porque Eliseu tinha, momentos antes,
recebido uma cobertura da unção de Elias. Quando ele fala sobe careca, ele quer dizer, você não tem cobertura, eu não reconheço a tua unção. Cobertura. Cabelo é cobertura. Ele não tinha, ou pelo menos ele tinha a unção de Elias, mas a cidade de Betel, que recebeu Elias, quando Elias foi, não recebe Eliseu quando Eliseu volta. Não reconhecemos a tua unção. Nem os meninotes reconheceram a unção. Os homens, então, nem foram lá. Então, o sobe calvo, sobe careca, não é nenhuma ofensa de compleição física, né? Careca, se fosse assim, os barrigudos estavam perdidos, né? Não é isso. Sobe careca quer dizer, não reconheço a tua unção. Isso é muito comum, queridos. A gente muitas vezes não recebe, não reconhece a unção por causa da aparência. Não sei se Eliseu era careca, mas não reconhece a unção por causa do que vemos, né? Eu tenho muito cuidado com isso, o meu chamado é muito mais de reino do que de igreja local. Então eu vou em muitas igrejas que talvez outros não fossem. A única coisa que eu vejo é, tem pecado? Não conta comigo. Mas se a igreja reconhece ministério pastoral de mulher ou não, não faz diferença para mim. Se a igreja tem parede preta ou rosa, eu acredito que não tenha não, né? Parede preta ou não, não faz diferença para mim. Se a igreja tem um louvor animado ou não, não faz diferença para mim. Se a igreja tem dança ou não, não faz diferença para mim. Se batiza por imersão, por aspersão, adulto, criança, não faz diferença para mim. Se dá ceia só para os membros ou dá ceia para todos que estão ali, não faz diferença para mim. O que faz diferença é princípio. Olha, eu tenho sido abençoado, eu aprendi tantas coisas, e aprendi assim no tapa. Uma vez eu fui preletor da Adonep, quando a Adonep era forte, eu fui instrutor de seminário, né? E uma vez me escalaram para um seminário, eu nem lembro a cidade, era eu e mais 3 irmãos, e um desses 3 irmãos, pensa um cara improvável, o cara falava errado, concordância dele não existia, nós vai, nós fica, sabe? E olha arrogância, né? Olha como eu me arrependo da minha arrogância. Quando nós fomos no seminário, na minha cabeça falou assim, o fulano vai. O senhor vai ter que me dar unção dobrada para poder suprir essa falha dele. Falei isso no meu coração. Deus olhou para mim. Fiquei olhando Deus lá de cima assim. Aí eu sentei na primeira fileira, a primeira palavra foi daquele irmão. Eu chorei o tempo inteiro. Eu chorava. Falei, meu Deus, eu estou com vergonha, porque uma palavra normal, mas eu chorei. Eu falei, Senhor, Deus falou, no Espírito está chorando, porque você não reconheceu a unção profética deste irmão. Claro que eu fui lá pedir perdão a ele. Falei, irmão, quero pedir perdão por isso, e pedir perdão ao Senhor. Então as aparências muitas vezes enganam. Nós temos que olhar o que Deus está usando aquela pessoa. Eliseu talvez fosse careca ou não, mas o que eles queriam é confrontar a unção. Eram meninos, não eram homens. Muitas vezes você recebe coisas como menino. Eu vou lá na imersão, afinal de contas, o pastor Peter falou para eu vou lá. Isso é coisa de menino. Nós temos que deixar as coisas de menino. Nós temos que agir como sacerdote, com responsabilidade, na presença do Senhor. Tenha responsabilidade, tenha seriedade com as coisas de Deus. Na casa do Senhor, nós vamos fazer o que tem de melhor. Eu vou dar o meu melhor do tempo, o meu melhor da oferta, o meu melhor da minha dedicação. Eu posso até não estar entendendo, posso até estar discordando, mas o senhor não está pouco ligando se eu concordo ou se eu discordo. O senhor não tem preocupação com isso. Eles rejeitaram a unção de Eliseu. E por isso, o que acontece? Eliseu ora e Eliseu não lança a maldição sobre ele. Olha o que Eliseu fala. Olha o que Eliseu fala. Diz assim, virando, os amaldiçoou assim, em nome do Senhor. Ou seja, a consequência foi o Senhor que mandou. Vieram umas ursas e comeram 42 deles. Olha, tem que ser uma ursa boa. Uma ursa comer 42. Imagina, sai um correndo para cada lado, não dá para ela comer mais de um. Ela comeu 42. Porque não era uma ursa
normal. Era a mão de Deus pesando. Comparando as duas cidades, Jericó tinha currículo para ser amaldiçoado e dar tudo errado. Betel, casa de Deus, tinha tudo. O currículo levava ela a ser a cidade mais abençoada. Mas aconteceu o contrário por causa de atitude. Cuidado com seu currículo. Porque eu sou quarta geração, terceira geração de crente, sou pastor, filho de pastor, eu sou apóstolo, sou diácono, sou não sei o quê, porque olha, eu já abri tantas igrejas, eu já trabalhei com tantas pessoas, sim, seu currículo é importante, mas e hoje você está recebendo o profético na tua vida? Vai correr o risco de você que tem um currículo enorme, e chega o outro ali na porta da igreja, recebe Jesus, corre o risco dele receber uma bênção maior do que a sua. Porque Deus olha o coração. Não podemos nos estabilizar em cima de currículo. Eu conheço pastores e líderes e homens de Deus que têm currículo que eu falo, meu Deus, já fui missionário não sei aonde, já passei pela igreja tal, eu era líder dos jovens, eu era líder dos casais, eu era líder do louvor, e eu pregava, e não sei o quê, esse é o meu currículo. Tá? Deus falou, tá bom, legal, interessante, mas e hoje? O que importa é hoje. A nossa história é história, e nós temos que honrar a história, o que importa é hoje. Tem um versículo, estava comentando com o apóstolo Estoqueiro esses dias, ontem. Dá uma olhada na sua Bíblia lá em Hebreus, lá no final do Velho Testamento, do Novo Testamento. Hebreus, o último capítulo de Hebreus. Hebreus capítulo, é 12 ou 13? 12, 13, é o último capítulo de Hebreus. Versículo 7. Esse versículo tem batido no meu coração tão forte. Eu volto a ele. Vou dizer direitinho, devagarzinho. Bíblia a gente lê devagar. Lembrai-vos, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos guias. Isso é honra. Nós temos que honrar aqueles que nos abençoaram, aqueles que cuidam de nós, os quais os pregaram a palavra de Deus. Uau! Mas olha o que diz aí. Considerando atentamente o fim da sua vida. Não importa como você começou, dá para consertar. Mas o que vai ficar marcado é como você termina. Se a gente olhar para a história da igreja, no Brasil, não precisa olhar no mundo, quantos eram vice-querubins? Era o cara que representava a igreja no Brasil. Vou citar o nome, Caio Fábio, por exemplo. Era o cara que representava a igreja no Brasil. Quando a Globo, qualquer emissora queria falar da igreja evangélica, procurava o cara. Ele era o Papa. Onde que ele está hoje? Esse nome eu estou conhecendo, mas centenas de outros começaram muito bem. Querido, se você começou mal, a minha palavra é dá tempo de consertar. Dá tempo de consertar. Se você está mal, dá tempo de consertar. Agora, como é que você vai acabar a tua vida? Eu estou com 68 anos e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um exemplo. Eu quero que alguém olhe para mim e fale, eu andei com esse cara e foi muito bom. Como é que está a sua vida? Você é Betel, com uma história maravilhosa, mas não recebendo a visitação profética de Deus? Você pode até ser Jericó, ex-tudo, Ex-prostituta, ex-drogado, ex-não sei o quê, ex-não sei o quê. O que você não pode é ser ex-íntimo de Deus. Ex que estava em comunhão com o Senhor. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor se esfriará, mas não precisa ser o seu. Amor quer dizer paixão pelas almas, paixão pela obra do Senhor, paixão pela intimidade de Deus, paixão pela revelação do Senhor, paixão pelo profético, paixão pelas coisas que Deus está trazendo para a igreja, paixão! E muitas vezes o nosso amor esfria. Quando eu aceitei Jesus, meu Deus, eu queria estar na igreja, até em reunião das mulheres, não é assim? Ficava lá atrás ouvindo, escondido. Conheci um que ficava no carro ouvindo. Aquela hora, aquele amor, e o agora? Tá frio,
A vizinha está com a unha encravada. Tem jogo. Oh, Jesus poderoso. Né? Cadê a paixão? O amor se esfriando. Pastor, conta comigo. Quando o crente chega na igreja e se converte, meu Deus, é para arrumar as cadeiras? Olha, é para limpar o banheiro? É para não sei o quê? Pode deixar comigo, eu vou, pastor. Onde eu for, eu vou comigo. Passa uns 10 anos, e ele que se vire. Não é comigo mais. O amor se esfriará, é verdade, mas não precisa ser o meu. Não precisa ser o seu. Deixa outros que não são servos de Deus tendo o amor esfriado, mas o meu não pode esfriar. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora, que a cada dia vai crescendo. A minha pergunta é, qual cidade você mora? Jericó ou Betel? Tudo muda quando nós recebemos a visitação de Deus. Muitos estão perdidos porque não recebem. Não recebem. Eu lembro lá atrás, na época do Espírito Santo, né? Não recebiam o batismo do Espírito Santo, não recebiam o dom de... Hoje não estão recebendo o apostólico. Não estão recebendo... Claro, tem um monte de apóstolos aí fazendo bobagem. Como tem? Né? Eu esse ano completo 20 anos de unção apostólica. Nesses 20 anos eu já vi bobagem. Já vi coisa que eu me envergonho. Mas assim, você conhece médico safado? Mas você não deixa de ir a médico porque tem um médico safado. Você conhece policial corrupto? Sabe que tem? Mas na hora do sufoco você chama a polícia. Não é? Tem apóstolo que não está honrando, entendeu que a unção apostólica é uma unção de juntar dinheiro, crescer com a denominação, e não uma unção de servo para servir o reino. Tem. Mas eu recebo o apostólico porque é de Deus. Você entende isso? Aquele mover do jovem. Eu me lembro, eu fui de uma igreja tradicional, 23 anos, né? E eu me lembro que uma vez teve uma assembleia na igreja para discutir se podia usar bateria ou não. E um argumento de um lá, eu me lembro, eu era adolescente, não pode usar bateria, que bateria é instrumento do inferno. Os Beatles usam. Aí depois de aquelas igrejas que tudo se reúne por assembleia, a cor da parede, coisa e tal, aí a assembleia decidiu o seguinte, sábado no culto dos jovens pode usar bateria, não é pecado. Domingo no culto da igreja não pode usar bateria porque é pecado. Ficava a irmã lá fazendo aeróbica no órgãozinho dela lá. Hoje, você imagina uma igreja sem bateria? Ritmo. Quem não aceitou naquela época, perdeu tempo. Eu não quero perder tempo, querida. Nem tudo eu concordo. Deus vai fazendo coisas, eu falei, estava conversando com alguém esses dias, né? Lá atrás, quando a igreja não sabia lidar com jovens, 1960, por aí, né? Deus criou a Jocum. A Jocum foi em 1961, eu acho. A Jocum, Jovens com uma Missão, que revolucionou a igreja. A igreja não sabia lidar com jovens. A Jocum e as comunidades de Goiânia e outras todas mudaram de tal forma que hoje a igreja sabe lidar com jovens. Tem o SDA, tem um monte de coisa. A Jocum continua no seu processo normal. Houve uma época para mim que a igreja não sabia lidar com rico. Crente era pobre. Aí Deus levantou a Donep. Hoje tem igreja de rico, tem até sala VIP, não sei o quê, área VIP, né? Tem igreja de rico e pobre, tem igreja de pobre. Hoje nós sabemos lidar com esse pessoal. E a Donep segue o seu caminho. Esse final de semana eles estão numa convenção lá no Rio. Deus olha lá para cima e fala assim, lá de cima, acho que a igreja não está trabalhando direito nesse lugar, vou resolver. Hoje Deus olhou lá de cima e falou assim, a igreja não está sabendo lidar com homens. Tem culto de mulheres, chá de mulher e lota, porque mulher ama chá. Né? Jovens tem sábado, e tem festa disso, festa daquilo, retiro, tem para casal. O que a igreja está fazendo com os homens? Deus falou, peraí, vou levantar os legendários. Não concordo com algumas coisas. Meu filho, pastor André, já foi a 15 tops, 15 montanhas. Ele é um dos líderes lá de Maringá. Sabe o que eu tenho visto?
famílias transformadas, casais, conheço, não vou dizer nome, mas um casal que estava para se separar, homens sendo engajados, criança, homem bolha, sendo transformado em sacerdote, marido que não tomava posição, sendo transformado em homem. Tem coisa que eu não concordo? Tem. Mas Deus está levando, e eu tenho que estar recebendo o profético de Deus. Lá mais adiante, a igreja vai saber lidar com os homens, o legendário vai seguir o seu caminho, como a Jocum, como a Donep. Eu tenho que estar atento. Há 20 anos, 20 e poucos atrás, quando falava de apóstolo, eu apanhei, querido. Eu apanhei. Apóstolo. Até hoje, em alguns lugares, eu não me apresento como apóstolo, eu falo que eu sou ancião. Aí todo mundo fica sabe, você é pastor? Não, não sou mais pastor de igreja, agora eu sou ancião. Ajudo os pastores. Porque se falar apóstolo, não aceitam. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai trabalhar com os jericoenses, é assim, né? Jericoenses que aceitam. E os betelenses que não aceitam, vão ser comidos pelos ursos. Senhor, minha igreja está debaixo, pastor, minha igreja está debaixo de ataque. É prostituição, é homossexualismo, é pedofilia, é não sei o quê, o povo desanimado, ninguém quer fazer nada. Os ursos, pega 42 de uma tacada só. Você está ouvindo o mover de Deus? Você está recebendo o profético? Você quer comunhão com o profeta? Você está disposto a entregar para ele um prato novo, sua vida toda, um prato novo, para começar tudo outra vez? Você está disposto a ouvir? Você está disposto a abrir o seu coração? A água é má, a terra é estéril, eu não sei o que fazer. Você está pronto para se render diante do Senhor? Ou, eu sou Betel, a casa de Deus. Minha palavra hoje é para perguntar a você, onde você mora? Curitiba, não, Betel ou Jericó? Qual a sua postura? Para que Deus possa manifestar o novo de Deus na tua vida. Você recebe essa palavra? Fica de pé em nome de Jesus.